Pessoal, se realmente existe um Deus bondoso e onipotente, como explicar então todo o caos ocasionado pela pandemia da Covid-19? Será que esse momento que nós estamos vivendo não seria uma razão para pensar que um Deus com essas características não existe? Bora falar sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Vitor, sou graduando de Filosofia da UFOP. Antes de começar o vídeo, peço já que se você gosta de filosofia, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se você não é um alien ou alguém que ficou refugiado na floresta nesses últimos anos, está sabendo que nós estamos vivendo uma pandemia global. Infelizmente, na data desse vídeo, já morreram mais de 500 mil de pessoas mortas vítima desse vírus terrível. E o corona não parece fazer distinção religiosa. Ele pega ateu, católico, muçulmano, hindu, evangélico e todo mundo que não se prevenir adequadamente. Nós tivemos líderes religiosos sendo contaminados ao redor de todo o mundo. Quem não se lembra daquela igreja que ficou famosa na Coreia do Sul por ter contaminado quase metade do país naquela época? E por mais que nós temos hoje várias pessoas fazendo corrente de orações e muitas campanhas religiosas, parece que isso não está bastando para resolver o problema do vírus. Enquanto nós não tivermos vacinas, aparentemente, continuaremos com todo esse problema da pandemia. Será que esse momento de sofrimento, em que mais precisamos de ajuda e aparentemente estamos sozinhos, não poderia ser usado como prova para demonstrar que um Deus teísta não existe? Essa discussão ela tem suas raízes na filosofia e ficou conhecido como sendo o problema do mal. Esse problema consiste em discutir se é justificável aceitar a existência de Deus ao mesmo tempo em que presenciamos o mal no mundo. E nesse caso, focando no Deus teísta, que teria as características de onipotência, benevolência e onisciência. Para que a gente possa discutir um pouco mais sobre isso, eu vou explicar cada uma dessas características para vocês. A onipotência seria a capacidade de fazer o que quiser. Quando se diz que Deus é onipotente, a ideia que se tem por detrás é que ele poderia fazer qualquer coisa, seja criar ou destruir aquilo que lhe apetecer. Essa característica, por si só, gera inúmeros problemas e confusões, como, por exemplo, o paradoxo da pedra. Esse paradoxo parte do seguinte questionamento. Ora, se Deus é onipotente, ou seja, já que ele pode fazer tudo, será que ele poderia criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa carregar? E bom, se ele puder criar essa pedra, aparentemente não seria onipotente, porque ele não poderia fazer uma coisa que seria carregar essa pedra. Mas, se caso ele não puder criar essa pedra, ele também não seria onipotente, porque haveria pelo menos uma coisa que ele não poderia fazer, que nesse caso seria criar essa pedra. Portanto, a onipotência teria por si só uma contradição enraizada. Tomás de Aquino e outros filósofos reformularam essa visão, dizendo que essa ideia de onipotência é muito equivocada se entendida como fazendo literalmente tudo. A ideia que se tem é que a onipotência, na verdade, seria fazer tudo aquilo que é logicamente possível. Sendo assim, o paradoxo da pedra e outros tipos de contra-exemplos para a ideia de onipotência seriam ingenuidades, porque nesse caso a onipotência tem limites, que é o limite da lógica. Sendo assim, Deus não poderia, por exemplo, criar um círculo quadrado, nem mesmo fazer uma pessoa que é solteira e casada ao mesmo tempo. Justamente porque, nesse caso, isso são contradições lógicas e, portanto, são limites da onipotência que Deus teria. Já a onisciência é saber de todas as coisas. Acredita-se que Deus sabe de tudo o que acontece. Seja aqui, seja no Uzbequistão, ele sabe inclusive que vocês estão assistindo esse vídeo nesse momento. Como ele sabia que eu gravei esse vídeo. Aliás, ele sabe que eu gravei esse vídeo. É que no momento em que eu gravei, vocês já não estão mais nesse momento, porque estaria no passado, e já que esse vídeo está no YouTube, vocês estão vendo, então eu já tinha gravado. Enfim, problemas de indexicais. Mas então, Deus, teoricamente, saberia de tudo. Há uma disputa teórica se Deus sabe de tudo o que está acontecendo nesse momento, então ele sabe de tudo do presente e do passado, ou se, além disso, ele também sabe de tudo o que vai acontecer. Se Deus, por exemplo, sabe quem vai ganhar as eleições no Brasil em 2022. Eu não vou entrar nessa disputa teórica, porque não é importante aqui. O importante a se saber é que Deus sabe que está acontecendo a pandemia da Covid-19. Deus não tirou umas férias
e tá ali em outra galáxia cuidando de problemas sem saber o que tá rolando aqui. Então, o Deus teísta conhece de tudo que acontece, inclusive da pandemia. Por fim, benevolente é ser sumamente bom. Isso significa que as ações de Deus são sempre boas. Ele nunca pode fazer o mal para alguém e nem ser conivente com a maldade existente. E nesse caso, a benevolência caracterizaria em todas as suas ações, independentemente de quais sejam. É aí que nós entramos no problema. Se Deus pode fazer tudo, sabe que está ocorrendo a pandemia da Covid e é sumamente bom, então parece ser um dever de Deus exterminar todo o mal que está ocorrendo em função da pandemia da Covid. Contudo, isso não está acontecendo. E milhares de pessoas continuam morrendo diariamente. Sendo assim, o mal no mundo poderia ser uma razão para pensar que o Deus postulado pelos teístas não existe. Estruturando o raciocínio, nós teríamos o seguinte: se Deus existe, pode e quer impedir o mal. Se Deus pode e quer impedir o mal não existe. Ora, mas o mal existe. Logo, Deus não existe. Se o teísta pensa que esse argumento não é sólido, ele precisa negar alguma das premissas e demonstrar que esse argumento não é o caso. Bem, existe uma vasta literatura em filosofia da religião que tenta dar conta desse argumento, de tal forma que seria impossível, em um vídeo introdutório, que eu apresentasse cada uma delas. Então, deixando claro, esse vídeo tem caráter apenas introdutório. Vou tentar aqui discutir algumas ideias que poderiam ser levantadas. Uma forma de proceder seria negar a terceira premissa, a qual diz que o mal existe. Nessa saída, argumentaria-se que a Covid e outras situações que geram sofrimento não seriam mal realmente. Essa saída foi explorada por filósofos como Santo Agostinho. Na visão dele, o mal, na realidade, seria ausência de bem. Sendo assim, situações que nós vemos sofrimento, não há mal ali. O que há é falta de bondade. Tal como a escuridão seria, na realidade, a ausência de luz. Desse modo, a Covid não seria realmente um mal. O que se teria ao redor do mundo seria a ausência do Espírito de Deus, ou a ausência de bondade. Essa saída gera inúmeros problemas, como, por exemplo, o fato de que não resolve realmente o problema, porque simplesmente poderia se reformular o questionamento dizendo: ok, tá, o que a gente está chamando de mal, na verdade, é a ausência de bondade. Mas aí eu crio um outro problema, que seria: o porquê há a ausência de bondade no mundo? Não seria talvez um dever de Deus também diminuir a ausência de bondade? Então, simplesmente a gente trocaria o nome mal por ausência de bondade e continuaria aparentemente com o mesmo problema. Outra opção seria negar a segunda premissa, dizendo que Deus pode e quer impedir o mal, mas disso não se seguir que o mal deixe de existir. Uma forma de se defender isso é alegando que Deus deu livre-arbítrio para as pessoas. Sendo assim, elas podem guiar sua vida da forma que lhes convir, mesmo que elas desejem ir para uma situação que leve mal para elas e para o mundo, ao invés de simplesmente se guiar por caminhos bons. Se Deus começasse a interferir no livre-arbítrio das pessoas todas as vezes em que isso levasse a algum mal, ele não estaria deixando a humanidade realmente livre, mas sim tratando pessoas como marionetes. E dado que a liberdade é algo melhor do que simplesmente a manipulação, então Deus precisa permitir com que as pessoas se guiem por caminhos naturais e que tomem decisões, inclusive de fazerem maus para elas próprias, justamente porque é bom que haja liberdade. O filósofo Alvin Plantinga, em Deus, Liberdade e o Mal, argumenta, inclusive, que seria possível pensar que agentes espirituais, como anjos e demônios, também possuem livre-arbítrio. E eles podem interferir no mundo e no funcionamento das coisas. Sendo assim, a causa do mal do mundo seria responsabilidade dos seres humanos e também desses agentes. Isso, teoricamente, conseguiria justificar o mal no mundo, ao mesmo tempo em que se concilia a essência de Deus. Bom, mas será que isso é realmente razoável? Muitos questionamentos poderiam ser levantados a partir daí.
desde discussões sobre livre-arbítrio, se realmente nós temos dados empíricos que justifiquem a ideia de que há livre-arbítrio, dado todas as nossas predisposições biológicas e influências ambientais que nós exercemos que estão fora do nosso controle, até mesmo discussões sobre violências naturais, catástrofes naturais, como tsunamis e coisas que estão para além do controle humano e acabam levando sofrimento para o mundo. E mesmo que se pense que anjos e demônios possam causar essas violências naturais, parece-se razoável pensar que Deus poderia, ao menos, interferir nesses casos, e não permitir com que haja mal para além daquilo que seres humanos propriamente causam. Mas um questionamento que eu considero ainda mais forte e é pouco levantado é a incompatibilidade de toda essa narrativa com aquilo que se encontra na Bíblia. Essa objeção que eu vou oferecer vai ser exclusiva para o Deus bíblico, que é o que mais me importa aqui para esse tipo de discussão. Por mais que o Deus teísta possa, nesse caso, contemplar um Deus islâmico e outros, eu quero focar aqui especificamente no Deus cristão e a problemática que se tem, nesse caso, de justificar o mal no mundo com o livre-arbítrio. Nas Escrituras, vemos Deus interferindo a todo momento, conversando com profetas, causando grandes impactos e etc. Inclusive, os cristãos acreditam em milagre, ou seja, que Deus pode interferir no ciclo natural das coisas para interceder pelas pessoas, e aí curando de enfermidades ou a protegendo de algum mal. Mas, nesse caso, como se pode sustentar ao mesmo tempo que Deus não interfere na Covid por conta do livre-arbítrio das pessoas, mas acredita-se que Deus pode, em outras situações, interferir na vida das pessoas para realizar milagres? Nesse caso, aparenta ter uma clara contradição. Porque se o livre-arbítrio é um impedimento para ajudar as pessoas da Covid, também seria um impedimento para a realização de outros milagres. Um contra-argumento que poderia ser apresentado é que Deus só interfere na vida das pessoas que se aproximam dele, pois elas pediram a ajuda de Deus. Sendo assim, é necessário que você crie uma relação com Deus para que ele possa agir na sua vida e que ele tenha liberdade de ação. O problema disso tudo é que isso novamente contradiz com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Há diversos relatos de situações em que Deus interferiu na vida de pessoas que não buscaram relações com ele desde os princípios. Aqui nós podemos citar, por exemplo, o caso do apóstolo Paulo, que perseguia cristãos e que depois de uma interferência divina na sua vida, ele passou a seguir pelos caminhos que seriam, teoricamente, os corretos. Ou então, nesse caso de Jonas, que ainda é mais explícito, né? Que Deus falava com ele, ele não queria realizar a missão de Deus, e ele foi engolido por uma baleia que o levou até o local em que ele precisaria realizar a tarefa divina. Sendo assim, não parece ser um impedimento que Deus interfira na vida de pessoas que não buscaram relações com ele. Nesse caso, então, não se justificaria Deus não ajudar as pessoas de Covid que não buscaram ajuda divina, né? Sem falar nos casos em que as pessoas buscam ajuda e mesmo assim acabam falecendo e etc. Esse é o problema de muitas respostas filosóficas que são dadas para explicar o comportamento de Deus, pois, em muitos casos, possuem rigidez filosófica, mas acabam sendo incompatíveis com aquilo que elas querem salvar desde o princípio, que é o Deus bíblico. Então, nesse caso, obviamente, focando no problema do mal para o Deus cristão. Nesse caso, é preciso que se tenha uma resposta forte para o problema do mal, e que seja satisfatória, mas que ao mesmo tempo tenha consistência com aquilo que é narrado sobre Deus. Mas, se Deus é bondoso e pode interferir na vida das pessoas, tal como a Bíblia relata, então voltamos para o nosso questionamento inicial. Se Deus existe, por que há milhares e milhares de mortos, vítimas da Covid-19 e tanto sofrimento no mundo por conta disso? Termino o vídeo com esse questionamento e repasso a pergunta para vocês. Escrevam aí nos comentários o que vocês acham desse debate. Se vocês pensam que realmente há maneiras de sustentar a existência de Deus ao mesmo tempo em que há mal no mundo, ou se a Covid-19 seria mais uma das provas de que um Deus teísta não existe. Vou tentar responder a todos, como eu sempre tenho feito em todos os vídeos. Para quem se interessou por essa discussão sobre o problema do mal, recomendo aqui o livro introdutório Os Conceitos-Chave em Filosofia da Religião, do Sweetman. Lá vocês vão ter discussões não só sobre o problema do mal, mas outros diversos assuntos em filosofia da religião. Também tem um artigo muito bom no Crítica da Rede, chamado O Problema do Mal, do Jaime Quintas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo.
Peço que deixe o like, se inscreva no canal e comente aí pra gente debater. Então, um abraço, até a próxima e valeu!